Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Quem encontrou diz amém. Diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Eu vou repetir aqui a parte A desse versículo. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vamos repetir todos nós, uma só voz, vamos lá, 1, 2 e 3. Toda ferramenta. Mais uma vez, vamos lá, 1, 2 e 3. Toda ferramenta preparada contra ti. Só para gravar mesmo, olha por mão e vamos lá, 1, 2 e 3. Aponta o dedo para ele e fala assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Só assenta glorificando, né? Assenta glorificando. Aleluia. Meus irmãos, diante desta leitura maravilhosa que fizemos aqui, do texto sagrado, estamos diante de mais uma promessa que Deus fez à nação de Israel. Diante a mais uma promessa de livramento, a mais uma promessa que nas entrelinhas Deus estava dizendo: olha Israel, mesmo que o ferreiro, aquele que vai lá, pega o ferro, ponha no fogo e forja a arma, que forja a ferramenta para capinar, para trabalhar naquela época, mesmo que seja forjada armas contra você, que o ferreiro vai lá e forje armas contra você, nada disso vai prosperar contra a vida de vocês. E essa era uma nação muito protegida por Deus, uma nação guardada, uma nação que nós conhecemos muito bem, que é a nação de Israel. E eu quero trazer à sua memória um pouco da história dessa nação. E você conhece de cor e salteado uma promessa que Deus um dia escolhe um homem e fala para ele: olha, sai do meio da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus escolhe um homem por nome de Abraão e faz uma promessa para ele, que iria mostrar para ele aonde ele deveria ir e que a bênção estaria sobre ele. E ele, imagine, para nós hoje que temos os relatos, temos a Bíblia, conhecemos a história, seria muito fácil Deus falar para a gente: olha, sai daqui e vai para aquele lugar. Porque nós conhecemos testemunhos, nós temos prova do que Deus já fez na vida de muitas pessoas. Mas Abraão naqueles dias não tinha antecedente na história dele, de um homem que deixou a sua casa, que deixou a sua parentela, pegou tudo que era seu, a sua família, e saiu rumo a um lugar que nem ele mesmo sabia para onde ir. E a Bíblia nos fala que, quando você lê a história de Israel, por onde Abraão passou, peregrinando, ali Deus deu para a nação de Israel futuramente. Aonde ele pisou, aonde ele tocou a planta dos pés dele, em toda a área geográfica Deus deu para Israel depois. Mas muito bem, Abraão, obedecendo a Deus, ele vai seguir a orientação de Deus, e ele vai sair, e Deus fortalecendo para ele uma promessa. Quem sabe um dia, num pesar no seu pensamento, Abraão, até mesmo influenciado por sua mulher, por sua esposa, por Sara, ela vai até questionar a respeito de uma promessa que Deus estava fazendo para ele. E Deus fala para ele: olha Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para as estrelas do céu. Abraão olha: estou vendo, Senhor. Você consegue contar? Não. Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Será como a areia do mar, que não há como contar, e vai ser assim o povo que vai nascer de ti. E Deus agora fazendo essa promessa, fortalecendo, renovando, nós vamos ver ao passar dos dias que de Abraão vai nascer Isaac, que Isaac se casa com Rebeca, e que desse casamento de Isaac e Rebeca nasce Jacó e Esaú. Esaú se torna um guerreiro no deserto.
Quando você lê o livro de Obadias, por exemplo, é um livro da descendência dos Edonitas, que Obadias está relatando, guerreando, ou melhor, querendo lutar contra o povo de Israel, que eram descendentes de Jacó. Se Esaú, ele tinha um povo com ele ao decorrer dos anos, Jacó estava dentro da promessa que Deus fez a Abraão. Agora estamos falando da terceira geração de Abraão, da segunda para a terceira geração. Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó vai nascer agora os seus filhos. Você sabe disso daí, conhece muito bem a Bíblia. E dos seus filhos, o menor, o caçula, você conhece? O José, lembra do José do Egito? O José agora, ele vai ter uma revelação de Deus, de um futuro que ele também não compreendia. Observe que Deus fez uma promessa a Abraão. E agora a promessa vem de geração para geração. E agora na vida de José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, agora Deus vai continuar a promessa que fez a Abraão. E toda promessa de Deus, muitas das vezes gera desconforto. Toda promessa de Deus, muitas das vezes gera um desequilíbrio na vida de algumas pessoas. E aquele momento, como nós já ouvimos falar aqui essa noite, aquele momento que tudo parece que vai dar errado, aquele momento que parece que tudo vai desabar. Mas se você está dentro da promessa de Deus, tenha certeza que Deus ainda está cuidando de você. Tenha certeza disso daí. E agora José, caluniado, vendido pelos seus irmãos. Obrigado, irmão Sérgio, Deus abençoe. Vendido por seus irmãos, tido como o cagueta, o X9, o dedo duro da família. Olharam um dia para José, indo visitar seus irmãos, falaram: lá vem o sonhador. É ele que leva a má notícia de nós para os nossos pais. Ele vem aqui observar a gente, depois vai lá e José é inocente. E ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que já estava dentro do projeto de Deus, mas José não entendia nada. O pior de tudo foi quando José contou o sonho dele. Olha para o irmão aí, fala para ele: você já contou seu sonho? Quando ele conta o sonho para o pai dele, para a família dele, ele diz assim: olha, irmão, José era um camarada que ele sonhava, que sonhava fora da curva. O camarada não era normal com o sonho que ele tinha. O sonho dele era: olha, nós estávamos lá trabalhando e o feixe, nós estávamos amarrando nossos feixes lá no campo, e de repente o feixe de todos vocês se inclinavam diante do meu. No outro dia, José acorda e fala: pai, eu tive um sonho. Qual é o sonho, José? Jacó, guardando tudo aquilo no coração: olha, pai, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Mas, sinceramente, é natural ter um sonho desse? É natural, sim ou não? Deus estava levando José para uma promessa que ele fez a Abraão, e José não estava sabendo de nada até agora. É sonho, irmão, é projeto de Deus, é loucura para muitos. É o sonho que te motiva, é o desejo de vencer que te motiva. Porque se a pessoa deixar de sonhar, deixar de projetar, deixar de lutar, para que viver? José, tendo esses sonhos, agora vendido pelos seus irmãos, indo para o Egito, e agora sendo jogado dentro de uma prisão. Lá na prisão, sabe o que Deus faz com ele? Fala: José, não tem problema, aqui na prisão eu vou mostrar que eu sou com você. Quando ele entra na prisão, ele ganha a confiança de todos os presos que ali estavam. Ele se torna o líder da prisão. E lá na prisão, ele vai interpretar o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O copeiro chegou para ele na prisão e falou assim: olha aqui, José, eu tive um sonho que eu pegava as uvas, espremia no copo e dava na taça e dava na mão de Faraó. Aí José: esta é a interpretação. Daqui a alguns dias você vai ser restabelecido ao seu cargo de confiança. Você vai ser o copeiro mor.
do lado de Faraó. O padeiro, irmão, nada contra padeiro, vocês sabem disso daí. O padeiro, ele ouviu o sonho sendo interpretado, ele correu lá, Samuel, e falou assim: olha, interpreta o meu sonho. Eu estava com um cesto de pães na minha cabeça, e vinha as aves do céu, e comia. Os pães estavam na minha cabeça. Irmão, José, irmão, era sanguinário. Ele olha para o cidadão e fala assim: ó, você vai ser enforcado, tá? E aí quando o copeiro sai da prisão, José olha para ele e fala assim: olha, lembra de mim quando você estiver lá na presença de Faraó. E ele lembrou, não lembrou, por 2 anos. Mas Deus tinha uma promessa que fez a Abraão, meu irmão. Deus tinha uma promessa que fez a geração passada, que agora José estava sendo encaminhado para aquela promessa. Mas José não entendia nada do que estava acontecendo. Sabe o que se passa? 2 anos depois, ele está lá no calabouço. Já tinha sido acusado, caluniado, já tinha passado pela a casa de Potifar, já foi acusado de estupro, preso inocente. E agora José está lá quieto, simplesmente esperando a sua sentença. Faraó tem um sonho no trono. Ele vê as espigas bonitas sendo devoradas pelas espigas feias. Você conhece a história? Ele vê as vacas magras comendo as vacas gordas. E ele perde o sono, fica perturbado na sua cama, no seu leito. E o copeiro que estava lá espremendo a uva na taça e dando na mão de Faraó, aquele que Deus usou José para interpretar o sonho, ele vai dizendo assim: olha aqui, Faraó, tem um aí, está lá no presídio. Ele interpreta sonhos. José vai ser chamado para a presença do Faraó. Quando ele é chamado, ele vai dar a interpretação e diz: olha, bem-vindo um tempo de bonança, Faraó. Bem-vindo anos de fartura, anos de riqueza, anos em que a terra do Egito nunca produziu como antes. Mas depois virá anos, 7 anos de fome, de escassez. O que eu faço? José fala assim: olha, a orientação de Deus para você, Faraó, é: olha, pegue um de sua confiança, dê autoridade para ele governar a nação de Israel, a nação do Egito, para que ele venha administrar esses anos de fartura, de bonança, para que quando vier o tempo de crise, o tempo de fome, tenha socorro no Egito para todo mundo. Ele olha, ele olha e fala: onde eu vou encontrar um que tem o Espírito de Deus? Dos deuses, Deus dos deuses. Ele pega o anel e coloca no dedo de José. José agora, Isaac, se torna governador do Egito. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Deus não esqueceu, meu irmão. O tempo passa, os anos se passam, mas Deus não esquece daquilo que Ele promete para nós. Quando José está lá governando o Egito, vem os 7 anos de fome. A família de José, os irmãos que o caluniou, os irmãos que o venderam como escravo, estava todo mundo passando necessidade. E agora Jacó velhinho, agora Jacó com seus filhos, vão descer para o Egito. E quando chegam lá no Egito, quem vai estar lá governando a nação? José. Lembra da promessa? Abraão, Isaac, Jacó. E agora José, a promessa está se iniciando. Chega uma família que Deus prometeu a Abraão, descendente dele, a família de Jacó. Estão todos agora lá no período de seca. E às vezes, meus irmãos, Deus manda crise, Deus manda seca. Lembra do filho pródigo? Deus mandou uma seca sobre a terra só para ele voltar para onde Deus queria. Muitas das vezes tem promessa que Deus vai fazer na tua vida, mas antes dela se concretizar, Deus vai conduzir você por desertos, Deus vai conduzir você por valados, Deus vai conduzir você por caminhos espinhosos. Mas não se assuste, porque a boa mão de Deus estará conduzindo os teus passos esses dias. Haverá dias que você não terá vontade de viver.
Haverá dias que você vai dizer: por que eu nasci? Haverá dias que você pedirá a morte. Haverá dias que você estará em desespero por não saber o que fazer. Mas a mão de Deus vai estar te conduzindo mesmo assim. A família chega, Isaac. A família chegando. Todo mundo vai se deparar com José. Os irmãos, irmão, vou te falar um segredo que eu aprendi comigo. Nunca persiga aqueles que te perseguem. E isso é Bíblia. Bendizem aqueles que te maldizem. Abençoai aqueles que te perseguem. Porque até aqueles que te perseguem estão dentro do propósito de Deus para fazer você alcançar a promessa. Quando a família chegou, os irmãos de José quiseram: olha, nossa, perdoa a gente não sabia o que estava fazendo. Ele diz: olha, tudo foi permissão de Deus. Tudo foi permissão de Deus. A família de José é abençoada. E aqui começa, continuando a promessa. Lá no Egito, a família, 70 pessoas aproximadamente. A família de José. Nascer agora a nação de Israel. Nascendo a nação de Israel dessa família. 430 anos aproximadamente depois que José esteve lá no Egito. 430 anos. Quantos anos, meus irmãos? 430 anos depois, a nação de Israel não era 70 pessoas. Eram milhões de pessoas, milhares de pessoas. Morando no Egito, na cidade de Gósen. Esta nação estava debaixo de uma promessa. Repita comigo: de uma promessa. Debaixo de uma promessa. Eles estavam 430 anos trabalhando no Egito, comendo no Egito, vivendo no Egito, construindo suas famílias no Egito. Aí Deus levanta um para libertar eles. Sabe quem? Moisés. Moisés nasce, corre pelo rio Nilo, pequenininho, 3 meses de idade. Quase que os crocodilos comem ele. Mas não ia comer, né? Que se come ia morrer engasgado, porque era a promessa de Deus que Moisés nascesse. Deus conduzindo toda a história. 430 anos depois, agora Moisés, o libertador da nação, já chega, irmão, arrebentando tudo. Já chega matando, André, derrubando o egípcio no soco, enterrando na areia, fugindo para o deserto. Aí Deus fala: olha aqui, Moisés, você está dentro da promessa, mas eu vou ter que fazer um tratamento com você. Irmão, não tem coisa melhor quando Deus te leva para o deserto para tratar com você. Porque no deserto, meu irmão, aí sai a soberba, sai o orgulho. Aí a gente agradece o arroz com feijão, a gente agradece o ovo que a gente come todo dia. Aí Deus leva Moisés para o deserto. Lá no deserto ele fica 40 anos. E lá com 40 anos ele fica no deserto, ele vai ter experiências com Deus. Aí ele volta para libertar o povo. Quando ele volta, pastor Fernando, a nação está clamando para sair do Egito. A nação sai para conquistar uma terra que Deus prometeu a Abraão. Uma terra que agora manava leite e mel. Uma terra que agora Deus, através de Abraão, falou: olha, o teu povo vai ser tão grande, vai ser inumerável, vai ser como a areia, vai ser como as estrelas do céu. Mas olha, eu tenho uma promessa para esse povo: eles vão entrar na terra que mana leite e mel. Chegou o tempo de sair da terra do Egito para ir para onde Deus havia prometido. Para onde Deus vai levar o povo? Para o deserto. Do deserto passou momentos. Provisão de Deus, milagre. De noite, Amonei, uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo, aquecia eles. De dia, uma nuvem, irmão, que eles pareciam que estavam andando numa brisa suave, no ar-condicionado, no meio do deserto. Já pensou o tamanho da nuvem para trazer um frescor para todo aquele povo? Deus conduzindo, eles viram um milagre, blasfemaram, morreram. Dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra. Depois que Moisés morre, que Deus sepulta o corpo de Moisés, Josué vai lá assumir agora. Ele assume a liderança, ele vai levar o povo para entrar na terra que mana leite e mel. A promessa que Deus fez a Abraão. Quantos anos não se passaram?
Quanto tempo que não se passou e Deus não esqueceu a promessa? Chegou o tempo de Josué. Josué conduz o povo para entrar na terra. Josué lutou tanto. No final do livro de Josué, ele lutou tanto. Ele diz assim antes de morrer: olha, nós conquistamos tanta terra, mas ainda tem muita terra para ser conquistada. A promessa era tão grande que Josué, com 120 anos de idade aproximadamente, ele morre e ainda tinha terra para ser conquistada. Chegou a época dos juízes e Israel avançando, Deus levantando juízes. Veio os reis e Deus vai levantando, irmão Ney, e eles vão conquistando. E quando Israel toma por completo a terra que emana leite e mel, os gigantes foram expulsos. Sabe o que acontece? Israel agora está todos tranquilos, porque Deus fez a promessa. Segura aí. Deus fez a promessa e está cumprindo a promessa. Mas quando Israel entra na terra da promessa, Israel desobedece a Deus. Israel começa a ir por caminhos que Deus não orientou. Começa a ir atrás de reis de outras nações, a praticar idolatria. Começam a praticar sacrifícios humanos, que eram coisas que Deus abominava e abomina até hoje. Israel agora começa a se distanciar de Deus dentro da terra da promessa. Mas calma aí, escute. Quando Deus faz tudo isso para cumprir a promessa, Israel está lá dentro. Deus vai desistir da promessa? Não. Não. Olha para o irmão aí e fala para ele: não. Deus não desistiu da promessa, mesmo que Israel estava lá desobedecendo. Deus vai, pastor Fernando, e fala assim: eu vou tratar vocês. Israel se tornou como os crentes do século 21, consumistas. Estourava o cartão de crédito, estourava os limites. Deus tinha uma promessa, pastor Valdeci, para eles: vocês vão trabalhar 6 anos. No 7º ano, o ano sabático, vocês não vão trabalhar, não vão plantar. No 6º ano, eu vou dobrar a colheita de vocês, para que no 7º ano a terra descanse, e depois vocês voltem a trabalhar novamente. Sabe o que Israel fez? Deixou de confiar na promessa que Deus fez para eles no ano sabático. Não davam descanso para a terra. E trabalhavam, e trabalhavam, e trabalhavam, e trabalhavam, e não davam descanso, desobedecendo a lei do Senhor. Deus permitiu, irmão, 490 anos Israel viver desse jeito. Quantos anos? 490 anos Israel vivendo desobedecendo a Deus. E Deus com a promessa aqui para dar para eles. Deus um dia fala: chega, Israel, está na hora da gente consertar isso, porque eu quero cumprir a promessa. 490 anos dividido por 7 anos. Quantos anos são? 70 anos. Deus fala: eu vou mandar vocês para o cativeiro babilônico. 70 anos para consertar a nação, porque vocês não guardam o ano sabático. A idolatria está num dos maiores pecados de vocês. E depois de 70 anos, eu vou continuar cumprindo a promessa que eu fiz a Abraão. Deus não esquece, irmão. Deus não esquece daquilo que Ele fala. Talvez para você está doendo. Deus não esquece. Segura aí, que eu vou, em meia hora eu termino a mensagem. Quando eles estão no cativeiro babilônico, Nabucodonosor vem, você sabe a história, destrói o templo, leva em 3 levas, leva Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, leva os mais entendidos na 2ª leva, no caso, até Ezequiel foi levado nessa leva. Vão agora para o cativeiro, 70 anos. O povo, irmão, agora chorava. O povo pendurava a harpa no salgueiro e falava: não temos como louvar o Senhor, não temos como adorar o Senhor, porque agora eles estão vendo a glória que passou, a promessa de Deus que para eles teria passado. Mas Deus começa a levantar profetas
Profetas que diziam: olha, vocês vão, mas eu vou levantar vocês. A promessa ainda está de pé com vocês. Passou-se 70 anos do cativeiro. E aqui eu vou agora chegar ao ponto da mensagem. E vou dar o tema para essa mensagem. Olha para o irmão aí. Diga para ele: tempo de reconstrução. Fala para ele, fala com vida, irmão. Tempo de reconstrução. Deus não esqueceu a promessa, irmão. Passou o tempo, passou os anos, passou a desobediência do povo, foi levado para o cativeiro, e agora Deus vai começar a reconstruir a promessa que Deus tinha dado para Abraão. A promessa não havia morrido, Deus não havia esquecido da promessa. Chegou o tempo agora de eles saírem do cativeiro. Quando eles vão sair, a Bíblia fala que Zorobabel, ele vai sair com o povo para Jerusalém. Jerusalém aonde, irmãos, tinha a glória da primeira casa, lembra? O templo que Salomão construiu. Onde eles tinham por referência a glória daquela primeira casa. Agora Zorobabel vem do cativeiro junto com o povo. Saíram em 3 levas. Zorobabel vem, Zacarias vem, Ageu vem. Aí Deus começa a direcionar Zacarias, Zorobabel e Ageu para reconstruir o templo e começar a reorganizar as moradias da cidade. E ficou ali por algum tempo, alguns anos, eles construindo. Neemias, que agora está lá no palácio de Artaxerxes, ele vai ter informações de como estava a obra lá em Jerusalém, porque a glória daquela primeira vez já havia passado. Quando eles voltam agora, após o cativeiro, irmão, estava tudo destruído. Não tinha sonho, não tinha o que projetar. Como pegar do monturo e reconstruir. Como pegar o que está destruído, está totalmente abandonado, e agora reconstruir. Aí Deus toca no coração do rei Artaxerxes, libera Neemias para ir lá. E aqui é a minha mensagem. Neemias, quando chega lá, irmão Ney, ele olha toda aquela situação. O inimigo querendo parar a promessa que Deus estava restabelecendo. O inimigo querendo destruir os sonhos que Deus havia dado para aqueles judeus que haviam voltado do cativeiro. Infiltrado no meio da nação. Zorobabel queria trabalhar, queria reconstruir, mas encontrou muitos empecilhos. Pessoas infiltradas falavam que eram judeus, mas não eram. Os judeus se contaminavam com os outros povos, e ali ia trazendo uma grande divisão do meio da nação. Olha para o irmão e fala: calma aí, já vai terminar, irmão. Neemias chega, olha a situação. Ele olha, e Deus vai dar a estratégia para Neemias para poder começar a reconstrução. Deus vai dar a estratégia para ele. Ele vai entender como começar aquela reconstrução dos muros daquela cidade. Zorobabel estava lá tentando, reconstruindo o templo, reconstruindo casas, mas a obra estava devagar. A coisa não ia, estava lento, o processo estava lento demais. Neemias chega com uma estratégia do céu para começar aquela reconstrução. Você já ouviu falar de mentoria? Quem já ouviu falar de mentoria? De mentor? Muitos aqui. Quando você procura um mentor, quando você é mentorado de alguém, você procura ele, você paga ele 5, 10, 15, 20 mil reais para ter 5 meses, 4 meses, 3 meses de mentoria com aquele cidadão. Porque ele vai fazer você crescer, ele vai fazer você avançar anos em dias. Por isso que o mentor ganha muito bem para isso. Porque ele tem habilidade, ele tem experiência, e vai te desenvolver dentro daquilo que você quer. E aquilo que era para você alcançar em anos, vai se tornar em dias. Escute aí, você vai entender. Zorobabel estava lá, irmão, lutando, e ali alguns anos já, o
tempo passando, e ele querendo avançar, parecia que estava amarrado, inimigos infiltrados no meio, inimigos dizendo que não ia dar certo. Aí Deus manda Neemias para lá, mas aí Deus fala para Neemias: Neemias, eu vou ser o seu mentor nessa reconstrução. Eu vou dar para você a estratégia para reconstruir o projeto, para reconstruir o sonho, para restabelecer a minha promessa sobre essa nação, Neemias. Eu acredito que Neemias fala: como é, Senhor? É isso aí, Neemias. Eu vou te assessorar. Você vai chegar na nação de Israel. Você vai reparar os problemas. Olha a mentoria que Deus está dando para Neemias. Você vai reparar aonde estão os problemas. Vai tirar os inimigos que estão infiltrados no meio. Vai traçar uma estratégia, porque há anos não conseguem fazer, há anos não conseguem terminar. Mas Neemias, eu te assessorando, eu te orientando, aquilo que foi anos tentando fazer e não deu certo, agora vai ser em poucos dias, Neemias. Eu vou abençoar e vai concretizar aquilo que eu prometi. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique o Senhor. Aí, Fernando, Neemias chega no seu cavalo alazão e sai percorrendo os muros da cidade. 4,5 km aproximadamente de muros para ser reconstruído. 4,5 km por 12 metros de altura e por 6 a 8 de largura, divididos por 39 torres em cima do muro, e além de tudo as portas da cidade. Neemias chega, cata o seu cavalo na madrugada, sei lá se era cavalo, se era camelo, mas ele sai montado no cavalo dele e vai andar. Olha a estratégia, meu irmão. Ele sai andando e vendo onde está precisando de reforço, aonde precisa de mais pessoas para trabalhar. E ele começa a ter informação, porque ele está envolvido com aquele projeto. O inimigo começa agora a lançar os seus ardis, e começa a vir os convites, Simonei. Lembra de Tobias e Sambalate? Manda o convite para Neemias: ô Neemias, vamos fazer um churrasquinho lá, beirando o rio. Neemias em cima da escada olha para o mensageiro e fala: olha, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Aí Deus lá no céu fala assim: olha, Neemias, continua, porque eu vou te assessorar. O que eu faço, Senhor? Ora, Neemias. Todo problema que vier, ora, porque aí eu vou te dar a estratégia. Tá bom, Senhor. O povo agora está trabalhando. Ele divide a nação de Jerusalém, o povo de Jerusalém. Ele divide por quantidade, por grupo de pessoas. Cada um era responsável por uma certa quantidade de metros para fazer aquele muro. E aí ele dá uma trombeta, irmão, na mão de um líder, e fala assim: olha, nós estamos aqui trabalhando. O inimigo está querendo parar essa construção, mas Deus já está preparando a gente para construir aquilo que era para fazer em anos, nós vamos fazer em dias. Mas eu vou dar uma trombeta para o líder agora de cada equipe. Quando o inimigo vier contra vocês, aonde vocês estiverem, você toca a trombeta, e todos aqueles que ouvirem o som da trombeta vão correndo para se ajuntar, para guerrear contra o inimigo, porque esta obra é de Deus e ela não pode parar. O projeto foi Deus quem te deu, e Ele não vai parar aqui nessa noite. Quem crê, glorifica o Senhor. Neemias, irmãos, faz toda a estratégia, Deus o mentorando do céu. Mas não tem parceria melhor do que você fazer com Deus, irmão. Não tem coisa melhor de você chamar Deus para o seu negócio, chamar Deus para ser o seu mentor, o seu assessor, chamar Deus para cuidar dos seus projetos, chamar Deus para cuidar dos seus planos, passar para Deus a autoridade da sua casa na mão dele. Não tem coisa melhor do que isso. Neemias está lá trabalhando, e ele começa a dizer para os irmãos que estavam lá, para os judeus: olha, vocês estão aqui trabalhando, mas tem um porém, à noite nós vamos para nossa casa, e aqui fica desprotegido. O que vamos fazer? Olha que estratégia. Vai ter que ter sacrifício, viu? Olha para o irmão aí, fala para ele: vai ter que ter sacrifício. De dia, vocês vão trabalhar aqui na obra,
Uma mão na espada e a outra na obra. Olha o que ele está orientando os homens ali. De noite, eu não vou nem tirar a minha roupa, vou ficar de guarda aonde eu trabalhei para o inimigo não destruir. E vocês façam o mesmo. Vai ter que pagar preço, irmão. Você tem promessa de Deus, mas tem um preço para pagar. Você tem sonho? Quem tem sonho aí? Levante a mão, já que estamos no começo do ano. Quem tem sonho aí? Você vai ter que pagar preço por causa do teu sonho, irmão. Vai ter dias que o Tobias e o Sambalate vão olhar para você e vai dizer para você: por que todo esse esforço? Por que está fazendo tudo isso? Será que vai dar certo? Vai ter dias que você vai acordar como José. Você vai sonhar e vai querer contar o seu sonho para aqueles que estão perto de você e eles não vão entender. Vai ter dias que você vai ver o projeto que Deus te deu e Ele falando: olha, meu filho, eu sou com você, mas você vai estar sozinho muitas das vezes. As pessoas não estão preocupadas com o teu esforço, eles querem saber dos resultados. Deus falou para Neemias: você vai ter resultado, Neemias. Neemias está lá, irmão, trabalhando. De dia a mão na espada e a mão na obra. De noite ficava de guarda. Mas é pouco tempo, irmão. Aquilo que Zorobabel não fazia há anos, mas com a mentoria de Deus, sabe quantos dias Neemias fez? 52 dias. Menos de 2 meses. Se coloque de pé, vou finalizar. O Ministério do Louvor pode preparar aqui. O que está travado na sua vida? O que está travado na sua vida? Qual a área que você quer que Deus destrave hoje? Qual é o teu projeto que você quer que Deus destrave nessa noite? Qual é o teu sonho que você quer que Deus venha assessorar você? Qual é o sonho que você sonhou no começo do ano, mas que parece que não está dando certo, está patinando, mas não vai? Deus está aqui para fazer você crescer. O que é para crescer em anos, crescer em poucos dias. Neemias, depois de 52 dias, Neemias conclui uma grande obra. Repita comigo: uma grande obra. Uma obra que anos outros levariam para fazer, mas com Deus, irmão Ney, Neemias e o povo, 52 dias, conclusão da obra. No meio do caminho ele ouviu: esse muro é fraco demais, esse projeto é fraco demais, esse sonho é pequeno demais, ou é grande demais para você, essa estratégia não vai dar certo. A tua esperança não vai dar certo, não vai ter muita esperança, vai morrer logo, vai terminar este projeto. Mas ele estava ali, tudo que vinha sobre ele apresentava para Deus. Os inimigos falavam, ele não dava ouvido. Tentavam frustrar ele, os inimigos se frustravam, ele não dava ouvido. Deus quer fazer você crescer nessa noite. Você vai crescer. E eu vou te falar uma coisa, irmão. A bênção de Deus está aonde nós menos esperamos. A bênção de Deus está onde você menos espera. A bênção não está no lugar, está na tua vida. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você crescer aonde ninguém cresceu. Quem crê, levante a mão e glorifique o Senhor. Se você quiser receber oração, você venha, mas venha crendo. Deus vai te iluminar a sua mente, vai fazer você entender e compreender que a promessa que Ele tem para a tua vida, ela não se acabou. O tempo pode ter passado, mas o sonho dele ainda continua se tornando uma realidade na vida daqueles que crerem. O projeto que Deus tem para você, seja qual for,
Não precisa que você tenha recursos, você precisa ter fé para Ele te levar à promessa que Ele quer para você na tua vida. Aleluias! Vamos estar orando, ministério louvando, e você que quiser receber oração, vem à frente. Os irmãos vão estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, aqui está, meu Pai, os teus filhos, Senhor, que nesta noite, ó Pai, ouvir a tua voz. Senhor, cremos, ó Pai, que nessa noite está se iniciando a reconstrução de histórias, a reconstrução de sonhos, a reconstrução de projetos, meu Senhor. Que nesta noite o Senhor está, ó Pai, operando sobre estas vidas. Por isso eu te peço, Jesus, concretiza, meu Pai, a tua promessa sobre essas vidas agora. Em nome do teu Filho, ó Pai, eu peço a tua bênção neste lugar. Aleluia, Jesus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a promessa que me fez. Provado já está, e o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas sua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel é o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se Ele